Olá, estamos novamente com uma entrevista deliciosa em comemoração ao nosso evento de 70 anos da União Feminina Batista Missionária do MS. E hoje a nossa entrevistada especial é a nossa querida irmã Raquel Maciel. Que delícia ter você conosco hoje, que prazer poder estar aqui com você na sua casa e poder compartilhar e aprender um pouquinho com você dessa história linda na União Feminina Batista Missionária no MS. Nionas, o privilégio é meu. Eu estou super feliz de estarmos esse tempo de comemoração de 70 anos da nossa União Feminina Missionária Batista do Mato Grosso do Sul. É uma estrada linda. Sim. Porque eu tive família, tia Ordila, que esposa do pastor Isaías Tinoco. Eles foram missionários ali na Associação Sul, e não era Associação Sul, era lá em Itaú, né? Itaú. É, próximo a Ponta Porã, isso, né? Isso, ali, na região sul mesmo. Que gostoso. E ela sempre foi assim, um referencial para mim. E anos se passaram, eu vendo, quando criança, toda essa história que a tia Ordila e o tio Isaías fizeram nesse período como missionários. Depois veio por intermédio da minha irmã, né? Hoje já está com o Senhor, e ela fez na época o IPC, que Sim. Hoje é o CIEM, que foi IBER e que hoje é CIEM. Então Neila estudou ali no Rio, no Instituto de Treinamento Cristão, na época era IPC. Raquel, como se deu o teu chamado em Deus para trabalhar com as mulheres? Como começou isso? Você se lembra? Eu tenho assim uma lembrança de que a influência foi sempre da minha irmã Neila. Eu estudei declamação porque ela via, ela achava assim, ela pensava e ela falava, mas mãe, tem que aproveitar, tem que colocar a Raquel para estudar. Então eu fiz o curso de declamação com a doutora Alda Garcia. Sim. E aí eu declamava. A minha vida foi dentro da igreja, né? Na época nós éramos membros da primeira, na minha adolescência. Sim. Nós estávamos conversando um pouquinho aqui e falando sobre a questão da presidência na vida da nossa irmã Raquel e o chamado de Deus nessa área para ela se deu de uma maneira bem interessante. Eu gostaria que você, Raquel, contasse para essas meninas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, e esses homens também. Eu sei que nós estamos sendo vistos até lá na Espanha, na Europa. Olha que coisa maravilhosa. É o reino de Deus, a expansão e a história dessas mulheres. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para... Então, desde a minha infância, com Neila, sempre que ela vinha do IPC, ela administrava as escolas bíblicas de férias. Sim. EBF. E eu fazia questão de estar em todas. Eu queria ganhar tudo que era prêmio que tivesse. De levar visitante, olha, e meus amados, eu saía arrebanhando mesmo crianças para levar lá na igreja. E eu sempre tinha uma faixinha para ganhar, um presentinho, por ter participado de alguma atividade assim. E o meu envolvimento com a União Feminina foi assim mais diretamente depois de casada. Sim. De me envolver assim mais diretamente. Aí eu já estava na segunda igreja batista. Sim.
nesse interim de primeira igreja para segunda, nós moramos no Rio de Janeiro e lá eu frequentei a primeira igreja batista da Pavuna. Nós éramos membros lá. E assim foi. Quando viemos para Campo Grande, continuei estudando, conheci meu esposo no Colégio Oswaldo Cruz, fizemos faculdade juntos e nos casamos, né? E hoje temos um casal de filhos lindos, a Vanesca, o Gustavo, a Vanesca, o Alessandro, o esposo, o Gustavo, a esposa Maria de Fátima, e os dois netinhos, o Rodrigo e o Luiz Gustavo. Eles realmente fazem parte da bênção genuína de Deus para comigo, como mãe. E tudo que eu pude passar para eles, eu sei que eles absorveram bem. Sim. Somos membros da Igreja Batista Belo Horizonte hoje, né? Todos. Sim. E assim tem sido a nossa vida de dependência do Senhor. Raquel, durante a sua presidência, a sua estada como presidente da União Feminina, algum fato que aconteceu com você na sua história que te marcou, que você gostaria de compartilhar conosco? Certamente foram muitas, né? Experiências por que passamos, mas assim a providência divina do Senhor, a misericórdia dele renovada a cada dia, ela foi assim presente em toda a caminhada. Sim. Eu aprendi. Eu quero deixar esse meu testemunho para vocês, jovens senhoras, que hoje estão participando de Mulher Cristã em Missão, de União Feminina. Estejam sempre disponíveis, porque não se prenda na sua capacidade, porque a nossa capacidade é limitada. Mas a sustentação do Senhor, ela não tem limite. E isso é o que eu tenho de mais valioso. É saber que não foi por mim, mas pela mão do Senhor que me sustentou em todo o tempo para fazer, para caminhar, para termos congressos e tantas coisas aconteceram nesse período, né? Então é Deus mesmo. É Deus, com certeza. Raquel, pensando em toda essa caminhada cristã, estando em contato com pastores, lideranças, você encontrou alguma dificuldade? Eu acredito, e aqui vai ficar uma palavra, e eu sei que registrada, que a maior dificuldade que nós encontramos, eu não posso falar só em meu nome. Quando eu coloco a pastora Maura, que durante o tempo em que eu estive na União Feminina, eu estive com a Maura. Sim. E ela estava chegando também. Sim. Porque foi logo quando a Narcisa deixou a secretaria, né, da União Feminina, e logo a Maura veio, a pastora Maura veio, assumiu. Então o meu caminhar foi junto com ela. E nós fomos muito cúmplices, muito unidas, muito juntas no trabalho. Eu tive apoio assim irrestrito da Maura. Foi gratificante, e desde que eu saí eu vejo como ela atua, como ela está participando, como ela está dando apoio à nossa presidente, né, que hoje está aí. E é assim, uma coisa eu tenho aprendido nesse tempo, que quando nós nos colocamos diante do Senhor, de alma, de dons, de tudo que nós temos, Ele completa o que precisa.
Amém. Porque nós não somos completas, vão vir uma série de necessidades que nós vamos ter, né? De administrar, de bem trabalhar. Então foi esse período que marcou assim, o meu início junto com a pastora Maura. Sim, Raquel, nós estamos vivendo um período singular, né? Na história da humanidade. Estamos vivendo esse momento. Eu chamo de momento porque eu acredito que ele vai passar. Em nome de Jesus. Ele vai passar e Deus vai nos honrar e nós vamos ter momentos incríveis na presença de Deus como igreja. Com certeza. Como você tem visto, se adequado a esse momento de pandemia? Nós sabemos que há muita violência feminina. Se as mulheres já estavam sendo deixadas de lado, agora parece que acirrou um pouquinho mais, né? Como você tem visto e o que você pode dizer pra gente de como atuar nesse momento, para que nós possamos levar adiante esse trabalho que não é nosso, sim, mas que é do Senhor? Eu gostaria de começar essa conclusão dessa informação com nossa divisa permanente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Posso todas as coisas não é colocar um limite. Eu só posso até aqui. Eu posso todas as coisas quando eu me coloco diante do Senhor para dar o melhor de mim, para caminhar com as irmãs, para fazer novas propostas. Nós temos que cuidar das nossas mensageiras do rei, os homens com os embaixadores do rei. Então é uma gama imensa de atividades que nós podemos ter. E eu louvo a Deus pela igreja que abraça o trabalho feminino, sabe? Que atua, que fortalece, que caminha junto com as mulheres. A igreja que tem uma união feminina organizada, com os seus departamentos todos, é impossível ela não ser uma igreja vencedora. Amém, amém. Sim. Amém, que coisa boa. E, bom, você já viu as nossas entrevistadas, né? Estivemos com a irmã Hildega, com a irmã Marta, com a irmã Gelsa. E hoje, essa honra, esse prazer de estar aqui com você. E nessas entrevistas já passadas, nós estávamos falando sobre algo para o dia de hoje. Algo para hoje. Para essas meninas que estão começando, para você que está nos vendo e está sonhando com uma igreja gloriosa, com mulheres atuantes no reino. Raquel, você é uma mulher atuante. Você tem feito história no meio batista, sul-mato-grossense. Glória a Deus. Né? E isso é maravilhoso. Então, assim, a palavra do Senhor fala para nós aprendermos umas com as outras. E é o que nós estamos fazendo nesse ano, nesse tempo que o Senhor está nos dando. E eu estou vendo que você honrou a sua irmã, a Neila. Sim. Nos falou um pouquinho sobre a Narcisa. E honrou a pastora Maura, também reconhecendo ela como parceira. Sim, foi muito parceira. Sim. Existe algum versículo na palavra de Deus, além do posso todas as coisas, naquele que me fortalece, que te acompanha na história da tua família, da tua casa? Ela se alegrou, ela tem. Eu gosto muito de pensar no salmista, porque ele coloca a presença de Deus muito real na nossa vida. Quando ele diz assim, hoje minha filha está ouvindo aqui o nosso bate-papo. Sim, está conosco. Quando o Senhor nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o Deus que eu passei com meus filhos. Esse é o Deus que eu conto para os meus netos.
Esse é o Deus que sempre caminhou comigo, né? Eu já tive várias situações de cirurgias de risco, mas em nenhuma dessas, 2 cirurgias de coração, em nenhuma, eu fiquei naquela coisa, naquela apreensão. A minha filha é testemunha, porque ela me acompanhou, e era uma paz que só Jesus Cristo dá. Porque quando nós nos colocamos, isso, irmãs e irmãos, é indiscutível. Quando nós colocamos o Senhor Deus no nosso viver diário, a nossa dependência irrestrita dele, pode esperar que a tempestade passa, que há um renovo para o amanhã. Certo, né? Então eu tenho tido experiências lindas com Deus, de que vale a pena confiar no Senhor, né? E textos bíblicos assim que é bom de lembrarmos, né? O nosso tema, o tema da união feminina. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Não é algumas, são todas as coisas. Todas. Enquanto você falava, eu me lembrava do irmão Aloísio. Isso, companheirão. Uhum. E você disse que teu ministério se fortaleceu após o casamento. Gente, Isso. Escuta só. Ela disse que o ministério se fortaleceu após o casamento. Verdade. Marido não atrapalha, marido ajuda, marido é parceria. É parceria, caminhar junto. Olha aí, um casamento cristão, casamento em Deus, o que acontece? Olha, eu vou falar, vou contar uma historinha de uma prima minha. Ali na segunda igreja batista, ele gostava, ele estava sempre ajudando. A conversão do Aloísio foi uma coisa assim maravilhosa. Eu casei com o Aloísio, ele não era crente. E a conversão dele foi linda assim, foi maravilhosa. Foi na segunda igreja, ainda naquele templo antigo. Sim. E lá naquela noite de domingo, quando o pastor fez um apelo, né? Quando o pastor fez o apelo, aí Aloísio levantou a mão, eu não acreditei, eu fiquei assim absorta vendo aquilo, e o pastor convidou para ir lá à frente, e o pastor naquela época, hoje ele já está com o Senhor, é o pastor Dalinei Tinoco, ele era meu primo. Sim. E ele estava numa série de conferência lá. E quando a Aloísio levantou para ir, eu falei, ele não vai aguentar ir, porque ele chorava muito. E eu acompanhei. Fui com ele até ali onde os irmãos decididos a aceitar Jesus estavam. E foi lindo, foi uma experiência maravilhosa. E ele continuou indo na igreja, mas não se batizava. E numa das nossas festas, assim, das senhoras na igreja, ele me ajudava em tudo, ele estava em todas as programações, mas não tinha ainda sido batizado. Aí um dia, a Laíre, saudosa Laíre. Saudosa Laíre. A Laíre falou assim, mas como que ajuda essa união feminina, né? Só falta se batizar. Ai, a hora que falou assim, essa irmã Laíre pegou e andou. Foi andando para o que ele estava fazendo. E num tempo oportuno, ele foi batizado. Hoje ele é membro, nós estamos ali na igreja do pastor Oswaldo Bonfim. Sim. Hoje é o pastor Vladek. Fomos para lá quando era o pastor Oswaldo. Temos muitas lembranças lindas do nosso caminhar com Deus. Tem sido gratificante. Ele é um companheirão, com os filhos também. Nós louvamos a Deus. Ontem, domingo, nós estávamos aqui.
Sim. com os filhos assistindo o culto da noite, né, pela televisão. Então, é não aproveitar de oportunidades para deixar de fazer. Mas as oportunidades que vier, nós temos que estar pronto. Porque a gente, quando nós somos chamadas pelo Senhor Jesus para fazermos algo, ou simplesmente darmos um testemunho de uma vida cristã, isso já valeu a pena. Amém. Bom, muita história, pouco tempo. Nós gostaríamos de dar mais um momento para você dar uma última palavra, né? Antes de nós encerrarmos esse momento gostoso. Então, minhas amadas irmãs que estão nos assistindo hoje, se coloquem à frente desse trabalho missionário. Vale a pena. Você vai descobrir, você vai conseguir entender o porquê dessa dedicação. Hoje nós temos lá o nosso seminário, né, CIEM, Sim. E hoje nós sabemos que nós estamos passando por adaptações terríveis, né? Tudo está muito limitado, mas nós temos que acreditar e nos conscientizarmos do nosso tema, da nossa divisa, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos caminhar, por vezes, até algumas milhas a mais, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E a minha palavra de carinho para todas as irmãs, que continuem firmes e abundantes na obra do Senhor, porque vocês verão que não será vão o trabalho de cada uma de vocês. Obrigada, Niones, por esse momento. Uau, eu é que agradeço. Amém. Agradeço em nome de Jesus a oportunidade de aprender mais um pouco. E agradeço a você também pelo seu tempo em se dispor a aprender, porque é o que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe sua vida. Amém. E até a próxima. Aguarde. Amém. Tem muita surpresa, muita coisa gostosa nesse ano de 2021 para nós. Surpresas em Deus. Porque Amém. As nossas obras, Raquel, são feitas no Senhor. Amém. Em Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, querida.